Primeiramente, queria cumprimentar o vereador Roberto Jales, mais conhecido como Beto da Pipa, né? Os demais membros da mesa e o excelentíssimo senhor vice-prefeito Axel Grael, cumprimento a todos. Cumprimentar, dar boa noite a todos os participantes dessa audiência. Eu gostaria de, antes de fazer as minhas perguntas, voltar um pouco eu acho que talvez a primeira audiência sobre esse assunto que teve aqui nessa casa, onde eu fiz uma pergunta e que me foi respondida pelo ilustre secretário de Fazenda, doutor César Barbeiro, com relação às garantias que o governo ia apresentar para que se pudesse colocar essas garantias junto à Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, para que pudesse colocar à venda esses certificados de potencial adicional de construção, os CEPACs. E ele, com muita propriedade, respondeu que, a princípio, as garantias seriam os imóveis em que o governador, Sérgio Cabral, teria prometido doar ao município como uma dessas garantias. Bom, isso posto, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta, talvez direcionada mais ao ilustre procurador-geral do município, doutor Carlos Raposo. Gostaria de saber em que fase se encontram esses processos de doação desses imóveis. Se realmente essa coisa está caminhando, em que ponto ele se encontra? Essa seria a primeira pergunta. A segunda pergunta seria também direcionada agora ao senhor secretário de Fazenda, que, se por algum motivo qualquer não aconteçam essas doações, por questões de documentos e questões legais que tem que ser aprovado na Assembleia, eu também não sei, se existe alguma outra, um plano B, né, para que isso venha a ocorrer. Então, são basicamente essas duas perguntas, porque isso já ocorreu, já tem uns 90 dias, e não se falou mais nessas doações, pelo menos na mídia. Muito obrigado. Gostaria de convidar o senhor Carlos Mário. Próximo, depois do Carlos Mário, o senhor Fernando Stern. Se eu li errado aqui, depois ele pronuncia ele, por favor. Olá, boa noite a todos. Boa noite à mesa, vereador Beto, secretária Verena, que eu queria parabenizar pela disposição, pela disponibilidade e pela competência que vem coordenando todas essas audiências, apresentando todo esse projeto complexo para a população de Niterói em várias reuniões, não somente aqui na Câmara, se não me engano, nesta última audiência pública, mas também em reuniões setorizadas com associações de moradores, com os empresários da cidade, com comerciantes, com vários setores. Me parece que foram mais de 20 ou 30 reuniões, um processo bastante transparente, bastante democrático, em que tivemos a oportunidade de fazer várias perguntas, várias sugestões, tanto é que o projeto foi reapresentado aqui na Câmara, com estudo de impacto de vizinhança aprovado, ou seja, parabenizar a secretária, toda a sua equipe, a Prefeitura, por estar proporcionando à cidade essa oportunidade de estar discutindo melhorias no seu centro, no seu cartão, na sua porta de entrada, e proporcionar à população essa possibilidade de ter um centro à altura do que a cidade precisa e merece. A nossa preocupação é que a gente tenha mecanismos de fiscalização, de transparência no desenrolar da implementação do projeto. Isso foi garantido na implementação também do projeto, não só com o conselho que vai ser criado, mas também com essa Câmara, que tem acompanhado de perto, com os vereadores valorosos que nós temos. Então, parabenizar a iniciativa, torcer para que a gente tenha a aprovação dos vereadores a esse projeto de lei, passar para essa fase, e que a Prefeitura tenha sucesso na sua empreitada em fazer com que isso aconteça o mais rápido possível e dentro dos limites da lei, do acompanhamento jurídico, da fiscalização, do Ministério Público, de todos os atores
que merecem e precisam estar acompanhando, para que a população de Niterói, esta sim que na ponta sofre o abandono diário, e de muitos anos, ao longo de 40 anos, se eu não me engano, ouvi aqui, de abandono do centro da cidade. Isso é visto diariamente aqui no centro. A gente que trabalha no Rio, e eu que trabalho, que tem a sede do nosso partido aqui no centro de Niterói. É complicado, depois de uma determinada hora, você andar pelo centro, e é uma região que precisa ser valorizada, precisa ser melhorada, precisa ser contemplada com o poder público, com os recursos que forem ser arrecadados através das CEPACs, para que a gente tenha um centro à altura das cidades vizinhas, né, e que a gente possa arrecadar recursos com turismo, melhorar a habitação, não só habitações populares, mas também habitação para valorizar a cidade de Niterói. Então, parabéns à Prefeitura e serenidade e tranquilidade aos vereadores para que a gente possa aprovar a bom tempo esse projeto aqui na Câmara. Parabéns e boa noite a todos. Senhor Fernando. Terno. Depois do senhor Fernando, é o secretário de Meio Ambiente, Daniel Marques. É bem mais alto que eu. Boa noite. Bom, já não sei, deve ser a quinta ou sexta audiência que eu venho falar aqui sobre esse debate, e é interessante perceber como, imagino que para todos nós que participamos de boa parte desse debate, como a coisa foi se esclarecendo e ficando mais madura, acho que inclusive para quem próprios apresentadores, a apresentação, os slides, cada vez mais deixando claro do que se trata o projeto. E acho que isso se reflete um pouco também no clima das últimas audiências públicas, últimas 2 ou 3 audiências, que têm sido bem mais tranquilas, com mais espaço para falas sobre o projeto, sobre as questões do centro e para perguntas e respostas. Acho que isso era o caminho das audiências públicas. É normal que um tema importante como esse mobilize setores políticos, mobilize paixões e mobilize questionamentos, ainda mais numa cidade tão acostumada a não esperar nada do poder público ou a esperar o pior do poder público, como Niterói foi nos últimos anos. E é difícil recuperar esse espaço de diálogo. Eu acho que como o Carlos Mário já elogiou, não só a Verena, como todos os outros membros do governo, como os membros da Câmara também, da sociedade civil, que tem se dado o trabalho de fazer todo esse debate aqui, na internet, na academia, tem que ser parabenizados para a gente retomar em Niterói a possibilidade de ter um diálogo de alto nível, com divergências, porque elas vão acontecer nesse debate, na hora da aprovação, na hora da execução do projeto, na hora da definição dos parâmetros, porque é normal que tenha divergências, e tem vários setores que têm várias formas de pensar isso, né? Ontem eu estava pensando que, por exemplo, tem pelo menos 2 ou 3 setores políticos na cidade que demandam a modificação dos planos urbanísticos, mas eles têm visões completamente diferentes de qual deve ser a modificação. Isso quer dizer que em vários debates se aproxima alguma coisa, queremos modificar uma coisa, mas na hora do conteúdo se faz diferente. Eu acho que o projeto do centro é um pouco isso. É muito difícil imaginar que um projeto como esse seja dado a um fla-flu. Eu sou contra, eu sou a favor. Eu imagino que ele se parece muito mais com algo que eu sou a favor de uma coisa assim, eu queria mudar aquela parte, a não ser na questão, e tem um recorte para isso, a questão ideológica de quem é contra o modelo da operação urbana consorciada, mas isso eu acho que é algo que já está legitimado e está consagrado pelo próprio Estatuto da Cidade, que foi uma vitória, clara vitória de demandas de movimentos sociais do Brasil, né, que debateram a reforma urbana e políticas sociais. Então, eu acho que a gente tem, de fato, amadureceu durante todos esses meses esse debate sobre esse tema. Mesmo as divergências que se consolidaram ficam claras, acho que estão claras para os vereadores que vão votar o projeto, ficam claras para a população que tenta se aproximar disso. Parecia que havia uma divergência, uma questão que judicializava a contenda ou o debate, e parece que ela foi resolvida, pelo menos em primeira instância, com alguma clareza pelo juiz, que dá mais segurança jurídica a esse processo e a essa votação. Então, acho que a gente caminha para isso. Acho que esse clima de mais tranquilidade aqui... Para concluir, por favor. Claro, as falas mais consistentes e mais claras, o espaço para fazer perguntas, como o Luiz Cláudio fez, mais pessoas vão fazer, ou como o senhor que vive lá na chamada Rodolama fez, que vão ser respondidas, vão de encontro ao que a cidade precisa, né? Perguntas, respostas e esclarecimentos para que essa votação, esse processo possa acontecer com a participação de toda a cidade. É isso, muito obrigado. Daniel Marques. Depois do Daniel, a senhora Heloísa Araújo.
da Escola de Arquitetura, depois. Bom, boa noite, excelentíssimo vereador Beto, querido amigo, vice-prefeito Axel Grael, ao qual congratulo e dou a minha boa noite para todos os outros. Na verdade, o que eu vim aqui fazer, nesse momento, era demonstrar como isso foi condicionado, como foi essa sequência de trabalho dentro do governo, que faço parte como secretária de Meio Ambiente, apesar de vereador eleito nessa casa, como já falado anteriormente, a importância das reuniões que tivemos e como isso aconteceu para que o projeto pudesse ser amarrado da melhor forma possível. Na verdade, em maio, a Secretaria de Meio Ambiente foi chamada a conversar na Secretaria de Urbanismo sobre o projeto da OC do centro, da área central, e trazer suas contribuições no que diz respeito ao temas e atribuições da Secretaria de Meio Ambiente. E assim o fizemos, com o ofício que eu tenho em mãos aqui, que é o 208, de 20 de maio de 2013, onde conseguimos, inclusive, num bate-papo e numa reunião forte e de muito mérito, a gente conseguiu trazer a preservação do patrimônio cultural, mas também a transparência e o acesso à informação, o uso de combustível ecologicamente correto, a observação, que é uma repetição que muitas vezes não é obrigatória, mas interessante sempre ressaltar, porque em dados momentos legislações municipais parecem não ser do conhecimento de algumas empresas no nosso município, infelizmente, e isso nos dá bastante trabalho. A gente citou aqui a observação das normas ambientais vigentes no ordenamento jurídico municipal e brasileiro. A implementação dos corredores ecológicos foi contemplado também no texto. O conceito da ciclovia universitária, que a gente está reiterando agora como no projeto, no anexo 7 de intervenções mínimas, porque a gente tem que fazer constar o que a gente acha importante, sim, no projeto de lei. A gente falou do tratamento da fauna urbana, ou seja, de ter um primeiro parque para os cães nessa operação central, já que a gente tem esse conceito de mobilidade, de vir a pé, de vir de bicicleta, e para que a gente tenha um fluxo de pessoas e não de carros, e não de transporte individual. E a gente trouxe um ponto que gerou um pouco mais vamos dizer assim, de discussão, quando a gente trabalhou no conceito de amarrar percentuais dos CEPACs em alguns objetos, em alguns méritos que a gente tem como importante. E foi a nossa grande conversa sobre o projeto de lei a que se propõe e o projeto de engenharia a que se propõe. E a gente acabou discutindo em diversos outros lugares, na Semana de Meio Ambiente, na Conferência de Meio Ambiente, preocupações com resíduo, licenciamento. Eu acho que aqui, como secretário de Meio Ambiente, e sim advogado, e mestre em Ciências Penais, e MBA em projetos, planos e programas socioambientais, a gente tem que dizer para vocês que o licenciamento ambiental tem o âmbito municipal e tem o estudo de impacto ambiental, que vai vir, obviamente, pela sua lei própria, como a gente bem conhece, com audiências públicas específicas, podendo alterar, sim, como deve acontecer, projeto aonde se presta a ser alterado, aonde a gente tem que mitigar e aprovar e enaltecer o que a gente acha que tem que permanecer no projeto. Então, fizemos essas contribuições e nessa semana ainda reiterei mais algumas, e agora por emenda, através do gabinete do Jaime Suzuki, que é meu suplente, pedindo para que fosse contemplado, deixa eu trocar aqui, através do ofício 393, a malha cicloviária como intervenção mínima, como falei, 20 quilômetros. Também a implementação de pontos de entrega voluntárias, os PEVs, e de ecopontos em toda a área central, em consonância com a Política Nacional de Resíduo e execução do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Niterói, adequados ao modelo de coleta e cronograma da Companhia de Limpeza Clean. E, obviamente, a gente fez no artigo 12, criando o inciso 5º, uma destinação mínima de 1% da arrecadação com as vendas do CEPAC na recuperação e conservação da arborização urbana e demais áreas verdes localizadas na área da Operação Urbana Central. São contribuições que a gente considera importante, tendo em vista, a gente vive isso todo dia, a dificuldade que a gente tem orçamentária, o ajuste fiscal, a gente está podendo usar de um instrumento como a OC, uma PPP, em que traz dinheiro das empresas privadas. Para concluir, secretário. Tudo bem. Para infraestrutura, para projetos, para poder, inclusive, desafogar uma prefeitura que sofre tanto
por essa questão dessa herança de dívidas, e realmente são enormes, e a gente tem esses dados por escrito, a gente tem esses dados por estudos, né? Isso não é uma ficção, não é justificativa de qualquer coisa. E, por último, vereador, eu gostaria de fazer uma fala bem sucinta aqui, no que diz respeito a algumas coisas que a gente tem ouvido, principalmente de algumas pessoas que talvez não tenham participado de governo, que são as críticas que muitas vezes me fazem somar, de certo ponto de vista, quando se fala de cargos comissionados, né? A gente teve, graças a Deus, agora, e a sensibilidade e a força do Axel, e conseguir trazer para o Rodrigo essa importância, aprovado o primeiro concurso público da pasta ambiental com 17 cargos, 10 para fiscais e 7 para técnicos. E isso, em momento nenhum, diminui a presença de algumas pessoas que são comissionadas. Isso me deixa um pouco chateado quando eu ouço muita gente aqui bater e falar que vem para cá porque é prestigiar, porque é obrigado. Isso me incomoda, porque eu tenho um subsecretário que largou uma bolsa de Coimbra para poder trabalhar aqui nessa cidade onde ele vive. Eu tenho o Tiago, que é o meu subsecretário que está aqui, que largou a corregedoria ganhando muito mais para trabalhar na cidade onde ele vive. Eu tenho uma engenheira civil que largou a bolsa da COP em resíduos para trabalhar aqui na Secretaria de Meio Ambiente. Então, se tem gente que ainda se presta a fazer política com carguinho, eu não vejo isso nesse governo. E me incomoda a injustiça. Então, só queria concluir dizendo que existe tudo, é óbvio, a gente não é dono da verdade, mas que deve haver respeito com as pessoas que se prestam a trabalhar no governo municipal de Niterói, porque tem muita gente séria, gente de valor, que abre mão de muita coisa para poder estar participando de um projeto como esse. Boa noite. Senhora Luísa Helena, da Escola de Arquitetura da UF. Logo após a senhora Heloísa Araújo, logo após o senhor Roberto de Oliveira, pastor. Boa noite a todos, boa noite à plateia, boa noite à mesa. Senhor presidente, eu lhe peço que seja condescendente, porque foi assim com os outros, com o meu tempo também, por favor. Isso é um direito aqui. Bom, a minha fala, em primeiro lugar, eu queria parabenizar, porque eu acho que houve avanços significativos na exposição e na tentativa de responder em muito as dúvidas e questionamentos e inquietações das audiências que eu participei anteriormente. Mas eu ainda acho que não está claro uma série de questões e pontos. E eu vou só citar esses pontos, no sentido de que eles possam ser esclarecidos com o tempo ou aqui mesmo, mas acredito que vão ser necessários, talvez, se debruçar um pouco mais sobre essas questões. O primeiro deles diz respeito aos projetos complementares, às redes de serviços de infraestrutura urbana. Isso foi falado aqui e eu pude apreciar na exposição no estudo da audiência do estudo de impacto de vizinhança, mas eu acho que, e foi apresentado naquela ocasião como estudos de grande complexidade, pela conformação física desse território da área central de Niterói, que é um território constituído de aterros, e que essa demanda por novas redes de serviço implicar, provavelmente, não só no remanejamento, mas na implantação de novas redes de serviço. Então, isso terá um impacto muito grande na área abrangida por toda essa operação urbana consorciada. Sobretudo, na questão da mobilidade. Aí eu não estou falando só das redes de infraestrutura, água, esgoto, drenagem, mas na questão da mobilidade, que foi novamente colocada aqui como também uma tentativa de explicar as questões que foram levantadas anteriormente. Mas, quando foi explicado aqui agora, apontado aqui, que um dos pontos que foi arguído pelo Ministério Público sobre a utilização dos recursos da CEPAC e que isso será aplicado na própria área, a mobilidade em si, como tema, extrapola um pouco isso. Então, eu queria que isso fosse possível ser respondido, no sentido de que a ligação com as outras áreas da cidade ela vai se fazer necessária também sobre o investimento desses recursos
se não for pela CEPAC, que seja pelo próprio investimento do orçamento municipal. Isso é uma questão. A outra questão, que não aparece em momento algum, mas, e me perdoe porque eu me debrucei muito sobre essa área e tenho percorrido a área a pé inúmeras vezes nesses últimos tempos. Do ponto de vista dos corredores culturais, vocês apresentam 2 corredores. Um da Marechal Deodoro e outro na Rua da Conceição, cada um com sua tipologia, trechos, enfim. Mas eu sinto falta de uma área especificamente, que é a área portuária, a área do porto, da Praça Renascença. Inclusive, a praça aparece com um mergulhão, a proposta de implantação de um mergulhão na Praça Renascença. Essa área que aparece ali tão nitidamente, com uma estrutura urbana radial, ela é uma área emblemática que veio a partir de um projeto de saneamento e um projeto portuário decorrente do processo que aconteceu no Rio de Janeiro, um pouco depois, já em 1917, se não me engano, essa data. Então, é uma área que deveria estar demarcada, deveria estar salientada na operação urbana consorciada como um corredor cultural ou uma área que tem um patrimônio cultural, tem uma paisagem cultural que deve ser, se não preservada, ter um trabalho mais emblemático aí. Hoje, se vocês não sabem, talvez alguns saibam, fazem 242 dias do acidente que aconteceu em Santa Maria, que matou 242 pessoas. E eu estava presente aí, quando ocorreu o incêndio do circo. Então, essa área tem um significado especial e me emociona muito sobre isso. Então, senhor presidente, a questão das redes, dos projetos complementares, a questão da mobilidade, a aplicação dos recursos da CEPAC, se for só nessa área, como os projetos de mobilidade para o restante da cidade vão ficar, e essa demanda aí pela avaliação de vocês sobre a implantação, a introdução desse tema como um corredor cultural nessa área. Obrigada, então. Gostaria de convidar o senhor Roberto de Oliveira. Só um instante, senhor Roberto, eu preciso me ausentar por alguns instantes. Convidar o vereador Cal para assumir a presidência. Quero aqui dar uma boa noite a todo mundo, à plenária nobre que aqui se encontra, ao nobre vereador Beto da Pipa, agora o nobre também vereador, e todas as autoridades constituídas do Legislativo e do Executivo, e a sociedade civil presente. Mas eu já me acostumei, todas as quinta-feiras, estar presente em uma audiência pública, quer lá no CDL, agora aqui na Câmara Municipal. E eu tenho, sempre tenho falado, eu tenho aprendido tremendamente e tenho conhecido cada vez mais a minha cidade. Então, realmente, eu me tornei um fã incondicional da nobre secretária de Urbanismo, Verena, e senti a sua ausência semana passada, mas eu soube que a senhora esteve honrando não só esse município, como a nossa nação aqui, talvez até fora, lá palestrando, e realmente, ela, onde chega, ela leva o nome dessa cidade. Isso realmente é brioso. E agora, no final de semana, eu estive caminhando ali pela região oceânica, fazendo ali alguns relacionamentos, contato com várias igrejas da região oceânica. Eu represento a relação pública da Ordem de Pastores de Niterói. E realmente a região oceânica, ela está assim impactada com esse novo desafio de asfaltamento, uma grande expectativa do túnel, o povo de lá, e eu estou dizendo o seguinte, inclusive eu disse já para vários pastores essa semana, que a região oceânica vai se tornar a nova Barra da Tijuca desse lado, bem breve. E quando eu passo na cidade, por um todo, e eu começo, aí eu quero parabenizar o nobre secretário de Meio Ambiente, eu começo a ver aquela demarcação ali, e o povo caminhando de bicicleta, e eu tenho que me aculturar, porque eu tenho, em determinados momentos, até passado
pela pista de bicicleta ali. É porque é cultura, né? É igual em Brasília. Lá você sinaliza e se a pessoa não tem essa cultura, ela passa na pista, porque é a preferência do pedestre. E realmente a nossa cidade está ficando diferente. Agora, bem breve haverá um grande problema, porque esse grande desafio do urbanismo do centro, a Zona Norte também vai querer. Eu moro ali no bairro do Fonseca, e agora, em breve, daqui a alguns dias, estão demolindo ali um antigo prédio, né, chamado de Esqueleto. E aí o pessoal, semana passada eu até falei, mas não concluí, eu me perdi na fala, que o pessoal, 30 anos desejando que aquele prédio fosse terra abaixo. Chegou a vez, já está cercado, as famílias já foram removidas e etc. Aí já tem vizinhos meus preocupados que com a implosão, a televisão pode quebrar, a arranhadura do prédio. Então, quer dizer, essa é a natureza sempre queixosa e insatisfatória do ser humano. Isso há dentro do ser humano sempre também uma pigmentação que ele nunca está satisfeito com aquilo que vai se fazer. Aí eu venho retratar o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que lá atrás existia um grande projeto de uma grande construção, chamada Arca de Noé. E levou-se um tempo de audiências públicas. E certamente aquela massa popular era contra aquela construção. Mas Deus tinha dado a um homem um grande projeto. E eu quero dizer aqui, Deus te deu um grande projeto. Vá e parta sempre para concluir, avante. por favor. Porque quem te deu foi Deus. Então, porque naquele tempo também o povo foi contra. Mas só que o projeto dado por Deus a Noé prevaleceu. E assim vai acontecer. Então, cumprindo o tempo determinado, eu quero desejar a todos vocês que bem em breve veremos não só um centro mudado, mas veremos uma cidade que no meu tempo de campanha, eu dizia sempre, voltará a ser a cidade Sorriso. E outra coisa, eu sou cargo comissionado da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, secretário Fabiano Gonçalves, mas eu sou CC3, levanto e chego 8 horas da manhã, vou até às 10 de segunda a domingo, e sempre bem vestido e fazendo o meu trabalho. Então, quer dizer, nobre secretário, é honroso trabalhar independente de título ou de cargo, ok? Deus abençoe a todos. Senhor Célio Pimentel. Bem, boa noite, vice-prefeito, boa noite, secretários, boa noite, todo o plenário, todos, né, de Niterói. Quero relembrar uma coisa, que vou lembrar um amigo de militância de muito tempo, que quando nós estávamos na área de telecomunicações, o companheiro Paulo Eduardo Gomes, nós estávamos juntos, trabalhando pela questão das teles. E como a secretária falou muito bem, esse ficou um entulho aí da mão de obra que não é qualificada em telefonia. E por isso que está acontecendo isso em Niterói e em todas as cidades, porque não há preocupação de ter mão de obra qualificada. E por isso que nós estamos sofrendo com todo o problema aí, principalmente da situação de telefonia, que eu entendo bem. Bom, eu tenho uma formação em técnico em telecomunicações, estudei aqui no Centro Educacional de Niterói, trabalhei na Telerge por 20 anos. Quando houve a privatização, eu pedi para sair, embora poderia ficar muito mais tempo.
tenho uma formação também em História e agora sou responsável pelo jornal Hora Certa, que começa em Araruama, só que aí eu entendo que a discussão não passa só em Araruama, Maricá, em Niterói e São Gonçalo. Através do metrô, da linha 3 do metrô, que eu fui e fiz uma matéria da inauguração do projeto 3 da linha 3 do metrô, eu venho pesquisando pelo menos há 20 anos, e foi tema de minha monografia, que é a Estrada de Ferro Maricá. O que é a Estrada de Ferro Maricá? A Estrada de Ferro Maricá era uma estação de trem, um ramal ferroviário que partia aqui da General Dutra, em Niterói, e ia até Cabo Frio. Isso acabou durante o governo militar, nos anos 64. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero que vocês entendam que essa discussão não parte só de Niterói. Niterói está sendo o grande terminal, e aí eu fico até emocionado, porque, mais uma vez, a secretária falou na parte histórica, que quando chega em 73, 74, existe a ligação ponte Rio-Niterói, e nós perdemos, Niterói perdeu a grande referência, que era a capital. E quando você entende capital, ainda agora teve uma pessoa que disse, eu, por exemplo, estou morando hoje em Araruama, mas eu morava até 1990 aqui em Niterói. E essa cidade, para mim, é uma maravilha. Eu quero que continue nesse projeto maravilhoso que está sendo implementado em Niterói. Porque não pode se pensar Niterói só na questão Niterói. Vai ter aqui 350 mil pessoas diárias circulando aqui, trabalhando com todo o projeto, muito bem, né, colocado. Em relação o VLT, né, trem leve sobre trilho, veículo leve sobre trilho, tem a questão dos ônibus, tem a questão das barcas, tem todo um projeto que nós precisamos... Para concluir, por favor. Precisamos pensar não só Niterói. Nós temos que pensar... É o Ramon que está aqui. Ramon também era um grande companheiro dos velhos tempos. Então, eu quero passar, né, nessa audiência pública para todos os vereadores a fundamental importância desse grande projeto. E aí tem um resgate cultural, porque as pessoas não vêm só para trabalhar e vêm para a questão também do estudo. Todo centro universitário está sendo utilizado por Niterói. Niterói é a grande referência. Só falo, Maria Célia, o seguinte, não vamos ficar com ônus da saúde para as pessoas de outras cidades virem para cá. Então, descentralizar isso, tem que pensar isso. Boa noite a todos, muito obrigado aí. Senhor Maxwell Cardoso, por favor. Boa noite, senhoras e senhores. Ninguém respondeu, gente? Obrigado. Vocês, alguns se lembram que mês passado, numa audiência dessa no CDL, eu estive lá. Eu sou o agitador Marcão do Coco, que estou sendo taxado por aí como agitador, o agitador do Largo da Batalha. Porque, simplesmente, eu fiz uma pergunta nessa reunião, lá no CDL mês passado, sobre a situação dos ambulantes do centro da cidade, que nos preocupa
se eles vão ter o mesmo fim que nós tivemos, que o pessoal do Largo da Batalha nós tivemos. Nós fomos retirados do nosso local de trabalho, não deram uma solução para o nosso problema. Fizemos um protesto 2 semanas depois, nos jogaram no antigo estacionamento da Policlínica, antiga Policlínica do Largo da Batalha. Sem banheiro, sem água potável. Isso perdurou durante quase 4 meses. Depois da ocupação da Câmara, da ocupação na porta do prédio do prefeito, foram feitos um banheiro. 2 banheiros estão lá, com vasos reaproveitáveis. Vasos todos encardidos. Pias, os lavatórios encardidos. Uma tranca, a fechadura que colocaram é tão boa, que o pessoal, o vigia da antiga Policlínica me falou segunda-feira, que o pessoal está entrando, consegue abrir com qualquer porcaria, para usar droga lá dentro, fazer sexo dentro do nosso banheiro. E assim nós estamos jogados na situação. Hoje nós chegamos na porta da prefeitura 10 horas da manhã, para protestarmos pacificamente, o nosso direito de voltar para o nosso local de trabalho. O subsecretário Luiz, eu enxergo pouco, eu operei cataratas, eu acho que ele está ali, o holofote me ofusca. Eu não tenho dinheiro para fazer outro óculos. A verdade é essa. Ele me disse de tarde que o prefeito ficou puto. E já que vocês estão fazendo protesto na porta da prefeitura, agora não tem subsídio, não tem calçadão, não tem mais merda nenhuma, vocês vão ficar onde vocês estão. É essa a situação do nosso Largo da Batalha. Durante a ocupação aqui, 3 ou 4 oportunidades, nós nos associamos àqueles universitários, porque nós não temos força. Até porque essa covardia está sendo feita lá, porque lá a maioria é senhores. São pessoas, são idiotas, são pessoas pacatas, vão massacrá-los mesmo. Eu falei aqui, cuidado, porque lá tem senhores, tem senhorinhas, tem pessoas idosas. A dona Celeste, uma senhora com 78 anos de idade, ela está com problema de pele, não é vitiligo, um tipo de despigmentação da pele, onde ela coça muito, o médico falou que é estresse, ela está estressada, passando por dificuldade, aluguel atrasado, ela não tinha nem dinheiro para pagar o frete, para trazer a mercadoria dela de casa para esse maldito local e voltar. Sábado ela esteve lá, eu falei com a Beth, olha quem vem ali, Beth, toda chestrosa, ela vinha de óculos escuros. E dona Celeste, no mesmo sábado ela teve um AVC. Na segunda-feira ela faleceu. Faleceu amíngua. Negado o direito, simples direito de trabalhar. É isso aí. A dona Celeste faleceu. Nós fizemos esse panfleto aqui, ó. Dona Celeste, essa foi a primeira vítima da Operação Calçada Livre da Prefeitura de Niterói. A única coisa que nos resta fazer é isso. É difícil para nós, é difícil para mim, eu me expor desse jeito. Sabe, eu não gostaria de estar desse lado. Eu não sou filiado a partido, eu não sou... Eu sou até simpático à oposição, porque do jeito que o PT governa, até sei lá. Mas então, eu gostaria de expor para vocês a nossa situação. Nós estamos sendo levados a ridículo. Está ali minha mulher, a Beth, o Sidney, a esposa dele, e outros que tiveram cedo, que tiveram que ir embora. Tudo que nós queremos é trabalhar. Sensibilizar um prefeito com coração de pedra, que nós precisamos trabalhar. Eu tinha que devolver a casa que eu moro dia 25 de agosto. A casa foi vendida. Eu estou com 3 meses de aluguel atrasado. Hoje tem 31 dias que eu tinha que entregar a casa. Eu posso chegar em casa agora, o oficial de justiça ter ido lá com a nova proprietária, ter algum chaveiro, ter tirado meus trens e jogado na rua. Essa é a situação. E ninguém se sensibiliza. Eu acho que aqui houve eu não vim aqui na terça-feira porque eu estava muito emocionado, estou muito abalado, estou revoltado pela morte da dona Celeste. Eu acho que isso poderia ter sido evitado, então não tive aqui na terça-feira. A maior parte dos vereadores me ligaram, se comoveu com a nossa história. Então, por que não tranca a pauta daqui e vai lá no Executivo, já que é um projeto de lei, e fala assim, enquanto você não liberar o pessoal do Largo da Batalha, nós vamos trancar a pauta, não tem mais audiência. Não tem mais votação para votar seus projetos. Nós estamos precisando de ajuda. Eu vou para a LERJ segunda-feira, terça-feira para a porta da LERJ. Sou muito amigo do Bernardo Rossi, do PMDB de Petrópolis, nós moramos em Petrópolis até 6 anos atrás. Eu vou pedir ajuda a ele. A Cida Diogo do PT, a Inês Pandeló, eu vou bater no gabinete dessa gente, o senhor Roberto Dinamite, Pedro Augusto do PMDB, o partido que é de base, que apoia o governo na esfera federal, estadual e municipal.
para pedir que converse com o senhor Rodrigo Neves, para ele ceder para nós o nosso direito de trabalhar. Nós só queremos trabalhar. Imagine só, foi falado aqui do pessoal dos marisqueiros. É o que está se passando no Largo da Batalha. Passa ali uma vergonha. Eu fico sentado logo de frente ali, ó, naquele carrinho de coco ali. O pessoal está ali. Poxa, foram lá e botaram uma torneira no muro assim. O peixe era ruim lá, no calçadão. Está pior lá. Porque o cara lava o peixe, não fizeram nenhum tanque com esgoto. Fica aquela poça d'água ali, ó. Aí vem a senhora que mora lá na rua de trás e fala assim: senhor Marcão do Coco, o senhor que é responsável pela feira, a caatinga está indo lá em casa, está enchendo minha casa de mosca. Poxa, eu falei com o Luiz hoje, Luiz, isso não tem cabimento. Pelo amor de Deus, eu estou aqui clamando, eu estou aqui me humilhando, me rastejando. O Rodrigo Neves passou lá no meu carrinho de coco, ele, o senhor Axel Grael, vice-prefeito, em campanha, me abraçou. Marcão, tamo junto. 5 meses depois, veio o coronel com um batalhão, tirou todo mundo da rua. Então, a única coisa que nós queremos é trabalhar. Antonino, eu não joguei ovo você lá em Alcântara, no dia que a presidenta Dilma estava lá. Eu estava lá fazendo um protesto, usei sim, falei de você. Depois até me arrependi depois que me falaram. Eu enxergo pouco, e no sol não vi que jogaram uma coisa nele. Eu só falei assim, ali está o secretário do Largo da Batalha, ele é contra o trabalhador, a favor do prefeito. Jogaram uma coisa nele, ele falou que foi eu. Não fui eu. Não é da minha índole. Eu sou cristão e não sou um falso cristão. Noé, conforme o pastor falou aqui, construiu uma arca, porque o gênero humano tinha se corrompido, está na Bíblia. Eu fiz teologia, eu estudei a palavra de Deus para saber interpretar. Deus falou assim, vou salvar a família de Noé, porque Noé era homem reto, justo, que se desviava do mal. Aquela nação estava toda corrompida, por isso que Deus matou todo mundo no dilúvio. Só para encerrar, no capítulo 23 de Mateus, eu não gosto de citar a palavra de Deus, mas aqui quando você abre a sessão, leia a palavra de Deus. Em Mateus 23, capítulo 33, no último discurso que Jesus fez antes de morrer, ele apontou para os fariseus, para os hipócritas, esquibro e hipócritas. Ai de vós, esquibro e fariseu. O único discurso que ele com Jesus condenou alguém. No versículo 33 ele fala assim, aponta para eles e fala, serpente, raça de víbora, como podereis escapar da condenação do inferno? Muito obrigado, boa noite. Gostaria de convidar Márcio André. Marcos. Você não vai acabar com o BOP, não? Bom, boa noite, vereador Beto da Pipa, presidente da sessão. Boa noite, vice-prefeito Axel, a quem eu cumprimento toda a mesa. Boa noite a todas e todos. Em primeiro lugar, queria justificar a ausência da vereadora Verônica Lima, que infelizmente teve um outro compromisso e não pôde ficar para a audiência, mas faz questão sempre que o seu mandato se represente nas audiências públicas. Eu participei de algumas audiências, quase todas, pelo menos, aqui da Câmara e do CDL, e tenho feito força para tentar me ater ao objeto das audiências, que é a Lei 143 anterior e 193, a lei atual. Mas hoje eu vou sair um pouquinho desse negócio do objeto da audiência e vamos tentar falar dessa carta de intenções que o governo está apresentando para a gente. E aí, por que eu chamo de carta de intenções? Porque para virar um projeto, efetivamente, e um projeto de requalificação, como tem sido dito, que você revitaliza aquilo que morreu, requalifica aquilo que precisa melhorar. Então, é um projeto de requalificação, mas é uma carta de intenções porque a lei não foi aprovada. Enquanto a lei não for aprovada, a gente não pode fazer cálculo, não pode chamar os engenheiros, não pode, né? Então, ainda é uma boa carta de intenções, mas uma carta de intenções. Que pese que algumas das nossas concessionárias da cidade já deram o seu ok para a operação, Águas de Niterói, Ampla, SEG, a própria CCR disse que há condições viáveis de se manter e se fazer o projeto. Eu queria tentar historicizar um pouco esse projeto para fazer alguns questionamentos que eu ainda acho pertinentes. Esse projeto começa para vir aqui na Câmara
através de um decreto do prefeito, baseado no plano diretor da cidade, criando uma área de especial interesse. Isso foi questionado, esse questionamento foi vencido, foi criada a área de especial interesse e é encaminhado o projeto. São cobradas algumas coisas sobre esse projeto, o projeto vai e volta, melhorado pelas audiências públicas, e uma das melhorias significativas foi o reconhecimento das APAUs e os de 1 para 3% dos CEPACs para as APAUs, mas houve um questionamento, e aí essa é a minha primeira questão, e eu gostaria que o vice-prefeito Axel pudesse esclarecer para a gente. Além do EIV, que foi melhorado, o EIV existia, melhoraram o EIV. Foi cobrado o EARIMA, que é o estudo com relação ao impacto ambiental do projeto. Eu queria entender, queria que o vice-prefeito explicasse por que esse EARIMA ainda não foi encaminhado e qual é a questão com relação a esse estudo. Tem sido dito, com relação ao projeto, que o VLT, que é projetado pela estação intermodal, que o VLT vai atrapalhar ou vai interceptar o contrato feito com as empresas de ônibus. Existe um projeto feito na época ainda do governo João Sampaio, chamado PIT, Plano Integrado de Trânsito e Transporte, que foi revisto pelo PDTT do prefeito Godofredo, o Plano Diretor de Trânsito e Transporte, e foi atualizado pelo projeto Lerner, que é o plano que trata de toda a interligação da cidade com relação ao transporte, falando das estações de transbordo e etc. Com a instalação do VLT, isso vai atrapalhar, ou isso vai interceptar, ou vai, de alguma forma, fazer o que tem sido dito com relação ao PDTT, quer dizer, ao projeto Lerner, quer dizer, o transporte sobre trilhos, ele vai, de alguma forma, interceptar o contrato que foi feito com as empresas de ônibus, quer dizer, a gente vai precisar romper contrato por conta do projeto? Isso era uma outra questão que eu gostaria que fosse esclarecida pela mesa. E eu gostaria de encerrar a intervenção falando o que eu falei na última audiência da NITURB, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, porque o MAC, o Museu de Arte Contemporânea, ele foi extremamente combatido pela oposição da cidade, inclusive por esse militante que eu estou vendo aqui, o companheiro Ramon, que também combateu a questão do MAC, e hoje o MAC virou um símbolo da cidade, e a oposição dessa casa encaminhou um projeto de lei pedindo que os próximos governos não mexam nesse símbolo da cidade. Toda vez que mudasse o governo, o mínimo que poderia acontecer era fazer de forma diferente, mas que se mantivesse o MAC como um símbolo da cidade. Então, aquilo que foi combatido pela oposição, hoje está sendo defendido pela oposição. Da mesma forma, o terminal João Goulart, que foi combatido pela oposição da cidade, inclusive por esse militante, hoje tem um projeto nesta casa, pela oposição do governo, que pede o tombamento daquilo que a gente combateu. Então, o que eu quero dizer com isso? Aquilo que nos parece, às vezes, que pode ser alguma coisa de ruim ou que pode ser nocivo à cidade, nem sempre é o que parece. E eu acho que esse projeto, essa carta de intenções que o governo está fazendo com relação ao centro da cidade e a requalificação do centro, que não é revitalização, eu volto a dizer, você revitaliza aquilo que morreu. É a requalificação do centro, é você melhorar aquilo que precisa melhorar, nem sempre pode ser tão ruim quanto as pessoas acham que parece. Obrigado, mano. Uma palavra, novo vereador, Paulo Eduardo Gomes. Não poderia de registrar aqui a presença da doutora Cristina Selvo, doutor Dinister, aqui presente. Muito rapidamente. A rigor não teria nada a acrescentar por enquanto, mas a motivação é decorrente de algumas poucas falas que dão conta de que essa é a última audiência pública. Não, esta é a mais recente audiência pública.
nós vamos promover, a partir de discussões entre os vereadores, coordenadas pelo líder do governo, pelo presidente Paulo Bagueira e pelo vereador Beto da Pipa, nós vamos organizar um conjunto que deve girar em torno de 4 a 5 novas audiências públicas e que nós esperamos que estejam tão lotadas quanto estão essa, e que nós vamos discutir uma visão crítica, exatamente para nós podermos fazer uma síntese, uma boa síntese com os lados favoráveis da proposta que está sendo oferecida e os lados negativos da proposta que está sendo oferecida. Nós provavelmente teremos o concurso nessa discussão de pessoas do núcleo de estudos urbanísticos da UF, do NEPUR, teremos pessoas do IPUR Rio, teremos pessoas do Instituto de Arquitetos do Brasil, não só da subseção do leste metropolitano, teremos representação da ADEME, queremos que a população ouça a visão de todos os setores da cidade, sejam eles setores sociais, queremos ir além dos pescadores, mas queremos também que as pessoas que têm um olhar crítico e positivo da cidade possam saber exatamente o que a gente está discutindo. Então, se aqueles que eventualmente estejam vindo a essa audiência, reclamando para os seus próprios botões, que coisa chata, estamos aqui há tanto tempo discutindo esse assunto, se preparem para que nós discutamos ele mais ainda segundo um olhar diferente. Queremos discutir por que para Andrade Gautier, a OAS e a Odebrecht interessam um fator de construção básico, enquanto tem setores da construção que defendem que nós, para um determinado terreno de área A, nós teremos o fator básico de construção 3 vezes superior.